tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar. E para o vídeo de hoje eu separei aqui um vídeo muito bacana, muito especial, pois nós vamos conhecer um pouquinho da mente por trás de Claire e Jamie. Mas como assim, Tami? Fiquem nesse vídeo que você já vai entender, mas antes eu quero te dar um recadinho. Se você tem vontade de adquirir os seus livros, itens colecionáveis de Outlander, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar esses livros e itens com precinho muito bacana, com um precinho muito bom. Então sempre que vocês forem comprar esses livros e itens de vocês e puderem me dar essa preferência de comprar pelo meu link, eu vou te agradecer demais. A gente tá sempre aqui falando dos livros de Outlander, da série, falando dos atores, dos personagens e tudo mais. Então acho que é muito mais que merecido fazermos um vídeo aqui para exaltarmos a mente brilhante atrás dessa história fascinante, né? Vamos conhecer um pouquinho da Diana Gabaldon no vídeo de hoje, ficar sabendo aí como surgiram os livros, a ideia dos livros e tudo mais. Diana Jacqueline Gabaldon, ou Diana Gabaldon para nós, né? Ela nasceu em Scottsdale, no Arizona, no dia 11 de janeiro de 1952. Ou seja, Diana completou aí a idade de 70 anos nesse ano de 2022, o que deixa muita gente surpresa, né? Sempre quando eu recebo algum comentário aqui falando a respeito da idade da Diana, sempre são comentários de pessoas muito surpresas por ela não aparentar ter a idade que ela tem, né? A Diana tá com uma aparência ótima, excelente, tá muito bem pra sua idade, com uma aparência super jovem. Ela tá sempre muito alegre, é sempre muito divertida em todas as entrevistas que ela dá. Então acho que essa leveza que ela tem, que ela nos passa, contribui, né, pra essa impressão que temos de que a Diana não aparenta ter a idade que tem. A Diana, ela é filha única, filha do Tony Gabaldon e da Jacqueline Sykes. E o pai da Diana, o Tony, ele foi senador dos Estados Unidos durante muitos anos, 16 anos para ser mais exata. Mais tarde ele também se torna supervisor de condado, então sempre foi um pai que trabalhou muito. E na internet a gente não encontra muitas informações a respeito da mãe da Diana, o que é uma pena, né? Mas a gente pode ver aqui que ela deve ter passado bastante tempo da sua vida com a sua mãe, já que seu pai era bem atribulado, bem atarefado, né? Isso é uma suposição que eu fiz diante das informações que eu encontrei na internet. Então, como o pai da Diana, ele trabalhava nessa cidade, a Diana cresceu, né? Foi criada nessa mesma cidade e mais tarde ela se tornou bacharel em ciência da zoologia pela Universidade do Norte do Arizona. Ela também fez um mestrado em ciências mais à frente, em ciência da biologia marinha, e mais tarde ela fez um doutorado em ecologia comportamental. Ou seja, a gente pode ver aqui que ciência era realmente a área da Diana, era algo que ela gostava muito, né? Ela fez questão de se especializar, fazer mestrado, doutorado e tudo mais dentro da área. Então era realmente algo que chamava muito a atenção dela. E até então a gente não vê nenhuma veia de escritora ali falando muito alto aí nessa vida da Diana, né? O que a gente pode notar aqui é a paixão mesmo pela ciência. E lá por volta da década de 80, a Diana ela escreveu vários artigos técnicos para publicações sobre informática. Ela também fez alguns quadrinhos para o Walt Disney e também se viu ali dentro de uma sala de aula numa universidade no Arizona por 12 anos, onde ela dava aula de ciências comportamental. Até que em 1988 a Diana ela pensa assim, tudo bem, acho que seria bacana eu escrever um livro. Mas pelo que a gente pode ver de acordo com as entrevistas que a Diana sempre está dando, é que ela nunca teve a intenção de publicar este livro que ela começou a escrever em 1988, né? A sua ideia era somente escrever um livro para si mesma, era um desafio mesmo, era meio que um desafio que ela fez consigo mesma, né? Então a sua ideia era escrever esse livro para si, mas ainda bem que ela não fez isso, né, gente? Ainda bem. E como ela era professora e, assim, era ótima em pesquisar, né, gente? Ela era uma pesquisadora, ela decidiu que um romance histórico seria muito mais fácil de pesquisar e escrever. Mas ela não tinha nenhum background de história, assim, em mente. Não tinha nenhum tempo preferido, não sabia nada, gente. Ela apenas decidiu que queria escrever um livro histórico e tudo mais. Foi quando ela estava assistindo um episódio de Doctor Who. Era uma reprise, inclusive o episódio era o episódio The War Games, os Jogos de Guerra. E um dos companheiros do Doctor era um escocês ali de cerca de 1745,
um jovem de aproximadamente 17 anos de idade, chamado Jamie McCrimmon. E aí a gente já pode ver, né, a gente já consegue ligar os pontinhos e associar de onde foi que surgiu, né, a inspiração, a ideia para criar esse personagem tão maravilhoso, o James Fraser. E naquele momento também ela decidiu que o seu livro se passaria nesse momento da história, né? Ali no século XVIII, em torno ali de 1745, que é o tempo que a gente já conhece muito bem. Sobre a personagem da Claire, gente, ela conta que a Claire não foi inspirada em uma pessoa em específico. Ela sabia que ela queria uma protagonista forte, empoderada, que fosse contra tudo e contra todos, que colocasse ali os escoceses no seu devido lugar quando fosse necessário. Ela queria que essa personagem fosse inglesa, e que fosse uma mulher badass, bem durona mesmo. Então ela começa a escrever essa história e ela percebe que essa protagonista tá muito à frente do seu tempo, e foi então que ela decidiu colocar aí, né, esse detalhe, esse pequeno detalhe da viagem no tempo, né, gente, que de pequeno não tem nada, né? Ela coloca esse detalhe da viagem no tempo pra justificar essa personalidade muito à frente da protagonista, Claire Fraser. E como eu disse pra vocês, a Diana, ela não tinha intenção de fazer essas publicações, de publicar esse livro e tudo mais, mas quando ela foi contratada lá atrás para publicar ali, né, o primeiro livro, que foi o livro A Viajante do Tempo, ela recebeu uma proposta inicial de fazer uma trilogia. Esses livros, eles fechariam ali em 3 livros. Ainda bem que ela não fez, né, gente? Hoje a história Outlander será finalizada com 10 livros até agora, né? A gente pode esperar de tudo. E a Diana está trabalhando no seu último livro, gente. Finalmente ela está trabalhando no último livro. O 9º livro já foi lançado lá no exterior e muito provavelmente chegará aqui no Brasil esse ano ainda. A editora Arqueiro confirmou para nós que nós receberemos o 9º livro traduzido este ano ainda. Nós só não sabemos a data até então. E quando o 2º livro foi concluído, a Diana decidiu que era hora de deixar a universidade. Depois de 12 longos anos de trabalho, ela encerra ali, né, o seu trabalho junto da universidade, passa a se dedicar somente à escrita. Que bom que ela fez isso, porque ela conseguiu tempo para criar essa história incrível e maravilhosa que a gente tanto ama, né? A Diana, ela também escreveu algumas obras curtas que não foram traduzidas para o português e algumas novelas e contos sobre o Lord John, que começam a chegar aqui no Brasil por agora, né? A gente teve o lançamento no ano passado do livro Círculo das Sete Pedras, que contém várias novelas e alguns contos do Lord John Grey. E em breve eu tenho certeza que esses outros contos chegarão aqui no Brasil também, esses outros contos pequenininhos, por enquanto ainda não temos, mas em breve tenho certeza que teremos mais e mais histórias da Diana Gabaldon para lermos aqui no Brasil. Sobre a vida pessoal dela, a Diana, ela segue morando em Scottsdale, que foi a cidade onde ela nasceu. Ela é casada, tem 3 filhos adultos, a Laura, a Jenny e o Sam Sykes, que inclusive é um autor de fantasia épica. Ele já publicou alguns livros e a gente pode ver que ele claramente seguiu os passos da mãe. E tá aí, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Diana Gabaldon. Ela é uma mulher bem reservada, a gente pode ver que ela não fala muito sobre vida pessoal e tudo mais. Ela sempre tá falando sobre o seu trabalho, né, a sua obra de vida, que é Outlander, e os seus contos e tudo mais. Mas sobre vida pessoal ela é bem reservada, né, e gente, eu acho que ela tá mais aqui certa mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre ela. E é isso, gente, espero vocês no vídeo de quarta-feira. Um super beijo no seu coração, fique com Deus e até lá. Tchau!